Você está ouvindo o Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro, para ouvir onde estiver. Apresentação, professor Rogério Coimbra. Começa agora mais um episódio do Mundo Agro Podcast, o seu podcast semanal sobre o agro para ouvir onde estiver e quando quiser. O episódio de hoje do Mundo Agro Podcast tem o apoio da Momesso e também da Agrosol Sementes. E nesse bate-papo, numa época importante como essa, que nós estamos começando a formar as nossas lavouras, mas já pensando lá no final, na comercialização, eu trago aqui o João Birkham. O João, ele é aí o fundador do Sim Consult, vocês vão entender o que é isso. Um gaúcho que tem uma experiência aí de mais de 40 anos no mercado e comercialização de commodities agrícolas, que muito gentilmente me atendeu de pronto e em cima da hora para vir aqui contar um pouco da sua história, falar um pouco do seu negócio, que está totalmente ligado ao agronegócio que nós vivemos hoje. João, é uma honra imensa tê-lo aqui no Mundo Agro Podcast. Seja muito bem-vindo. Muito bem. Só quero corrigir uma coisa, não é 40 anos, tenho mais de 60 anos. 60 anos? Então, eu estou com 75 e aos 15 anos eu comecei a trabalhar numa empresa exportadora de soja em Porto Alegre, que foi meu primeiro emprego. Então, tenho já 60 anos. Então tá jóia. Eu vou te dizer, eu vou pedir para corrigir lá no site do Sim Consult, lá eles estão dizendo 40 anos, hein? Eu acho que o site foi feito muito tempo atrás, então. Brincadeira, mas, João, nada como a experiência e a vivência para nos dar o conhecimento, né? E isso é uma coisa que só um ano atrás do outro vai nos mostrando que o envelhecer, que eu acho que eu tinha medo, mas hoje eu estou vendo que é bom, nos dá duas coisas. O primeiro, a paciência de saber que as coisas se resolvem, senão já estava resolvido. E o segundo, de que cada ano que passa a gente consegue aprender um pouquinho mais e formar a tal da experiência que tantos falam e não está nos livros, está na vivência, né, João? É verdade, é verdade. Eu sou uma pessoa também que estou curtindo muito essa minha idade hoje, estou com 75, estou com pleno gás ainda trabalhando normalmente, não pretendo parar e faço o que eu gosto. Acho que isso é importante. Que maravilha, que maravilha. Aproveitando, então, né, esse gosto de fazer o que gosta, que não é trabalhar, eu falo isso, aprendi isso com os meus professores. Nos conte um pouco da sua história, João. Com 15 anos já estava trabalhando. Como que veio essa ligação com o agronegócio e nada mais atual do que trabalhar com informação através da tecnologia de informação, que é o resultado do seu negócio hoje, trazendo dados em tempo real para que o produtor possa tomar decisões mais assertivas, né? Nos conte um pouco da sua história, então, João. Bom, a primeira lembrança que eu tenho de soja é quando eu morava ainda em Birubá, era garoto, e o pessoal de Nome Toque, que era pertinho ali de Birubá, os holandeses estavam colonizando Nome Toque naquela época, e naquela época se plantava só trigo. Trigo era o cereal rei, né? Uhum. Então o pessoal apareceu com a tal da soja lá em Nome Toque, que eles não colhiam a soja, eles incorporavam na terra para melhorar a terra para plantar o trigo. Então essa é a primeira lembrança que eu tenho da soja. Era uma cobertura, né? Não era uma incorporação. Verde, né? Então, aí, a soja começou a nascer, começou a crescer assim, de uma hora para outra, de uma forma impressionante. Eu terminei o ginásio em Birubá e não tinha mais o que estudar, e aí eu resolvi que eu tinha que ir para um outro lugar, né? Eu já tinha amigos morando em Porto Alegre, me mandavam uma carta que levava às vezes uma semana para chegar, né? Mas enfim, a gente ficava trocando e eles me incentivando. Vem para cá que a gente está todo mundo junto aqui. A gente tinha sido colega no ginásio, tudo pessoas mais velhas do que eu, mas já estavam trabalhando em Porto Alegre. Vem para cá que aqui a gente tem o nosso time aqui, a gente um cuida do outro. E aí eu consegui convencer meu pai que não queria deixar e a minha mãe, com quem eu era muito chegado, um dia botou o dedinho no nariz dele e disse, olha aqui, vai lá e fala com o Teófilo, que tem um caminhão-tanque, que puxava gasolina para Ibirubá,
e disse para ele que na próxima viagem dele ele tem que levar o João para Porto Alegre. E aí o velho baixou as orelhas e aceitou o negócio. Fez uma caixa para mim, nem mala eu tinha, era uma caixa com uma coberta e uns livros, umas porcarias que eu tinha, e fui para Porto Alegre. Meu tio, que já tinha um comércio lá em Ibirubá e já comprava soja, já, entre outras coisas, me deu 3 cartas de recomendação. E eu cheguei em Porto Alegre, os amigos já me receberam numa pensão, meu lugar já estava reservado lá. E aí o cara, meu amigo, disse assim, vamos esperar até sábado, que eu sábado já não trabalho. É a primeira vez que eu tinha ouvido falar que alguém não trabalhava no sábado, que eu trabalho numa empresa de publicidade, nós já não trabalhamos no sábado. Então, sábado eu vou sair contigo para nós ver essas empresas que tu tem a carta. E olha, saímos sábado e ele disse, deixa eu olhar. Ele olhou uma lá, era de fazenda, de tecidos. Ele disse, não, deixa aqui de mão, vamos ver a outra. A outra eu não me lembro o que era. E quando batemos na terceira, era uma empresa exportadora e importadora. Já tinha uma cara diferente, cheio de coisa para vender e tal. Disse, vai aqui. A carta era dirigida ao dono da empresa. Cheguei lá, me apresentei, demorou um tempo. Daqui a pouco, só pode entrar lá. E aí o cara disse, e aí, guri, o que tu quer? O dono da empresa. Eu quero trabalhar. Você me conta, o que tu veio fazer aqui? Eu vim estudar, em Birubá já terminei o ginásio, não tem mais o que fazer lá, eu vou estudar aqui, vou tirar contabilidade de noite. Tá? E quando é que pode começar? Agora. Aí chamou o contador, diz, arruma uma mesa para esse guri aí, que ele vai trabalhar conosco, que é sobrinho do Birkan lá de Birubá, que compra soja para nós, e tá bom. E já fiquei trabalhando. Eu fiquei com vergonha de ir lá fora avisar meu amigo que eu já estava empregado. Já estava trabalhando, olha que maravilha. E aí, aquele tempo, o detalhe era o seguinte, o salário mínimo era R$ 18.600. E aquele tempo, tu podia trabalhar como menor, mas tu ganhava o salário mínimo metade, né? Aí eu fiz todas as minhas contas de que eu teria que viver com R$ 9.300. Cruzeiros. Aí, quando chegou no final do mês, fui receber meu envelope, 20 mil cruzeiros. Nossa Senhora. Aí já comprei uma camisa de Intergalo, aliás, uma camisa volta ao mundo e uma calça de Intergalo, que já estava no mundo. Que joia. Assim que começou. E aí, essa empresa era do Ivo Weiler, e ele tinha um sobrinho que trabalhava lá, o Aldair Eberle. Eu já estava lá uns 6, 7 anos, já era contador da empresa, com 22 anos de idade, eu já era o contador da empresa. Era uma empresa exportadora, importadora, bem forte. E aí o sobrinho, que era o financeiro, fez um ano sabático. Foi viajar para a Europa, conhecer os Estados Unidos, conhecer a Bolsa de Chicago, fazer contato, voltou e me disse, eu vou abrir uma corretora para exportar farelo de soja. Torta de soja na época, que não era extraído com solvente, naquele tempo era esmagada a soja, né? A gente extraía na base da força. E aí ele disse, quero que tu venha trabalhar comigo. Eu não conseguia largar aquele emprego, tinha um amor por aquela empresa enorme. Mas eu enxergava que os filhos do dono é que iam progredir ali para frente na empresa e que eu ia continuar sendo a vida inteira contador. Não aguentei, pedi demissão e fui trabalhar com a Aldair Eberle. Primeiro como empregado, depois como sócio, e no final eu comprei a corretora dele, quando ele resolveu aceitar um convite do Pedro Pedrocia, quando foi governador do Mato Grosso, convidou ele para ser o secretário da Agricultura. E ele fez um belo mandato na época. E aí eu comprei a corretora dele. Mas nós fazíamos de tudo lá, começamos a exportar primeiro torta de soja, depois farelo de soja, depois começamos a exportar soja das cooperativas. Então a gente fez muito negócio, fizemos, inclusive depois a indústria gaúcha cresceu muito, tinha financiamento para botar a indústria, a ponto de nós ter uma capacidade instalada no Rio Grande do Sul acima do que se produzia. Então o Aldair teve a brilhante ideia de nós importarmos soja da Argentina no regime de drawback para exportar o farelo e o óleo. Foi uma sacada assim fantástica, nós fizemos um volume muito grande. Isso tudo nos deu um know-how do mercado, entendeu? Assim, de como tudo funcionava. Depois, uma outra sacada muito interessante do Aldair foi numa época em que eu me lembro que ficou o mundo inteiro ficou com falta de óleo. Tinha dado uma crise lá na malária, problemas climáticos lá, a produção de óleo de palma caiu bastante. E aí nós exportamos a soja já com um contrato americano, tipo americano, que garante 18,5% de óleo. Está valendo até hoje, é o ANEC 41 nosso, né? 18, mas nós copiamos do contrato americano. E a nossa soja tinha e tem muito mais teor de óleo, né? A nossa chega a dar 20%, às vezes até um pouco mais. E como faltava óleo, o óleo começou a subir muito no mercado internacional,
o Aldair teve uma sacada, disse, aqui, vamos fazer o seguinte, vamos garantir um teor de óleo maior, mas se tiver mais do que nós vamos garantir, eu também quero uma reciprocidade. Tem um ágio ali, né? Tem um ágio. E ele saiu, pegou a malinha dele, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, fez o circuito entre as empresas com quem a gente já comercializava e convenceu eles a comprar soja dessa maneira. Nós garantimos 18, 19, mas o que dava mais nós tínhamos meio por um, né? Uhum. E realmente, aí começamos a carregar a soja. Na época do embarque, a gente mandava, cada embarque se tirava amostras e mandava para Londres para fazer o conteúdo do teor de óleo. E aí eu começava a receber os resultados, né? E eu só olhava e começava a rir. 20, 21, às vezes 20,5. Só botava na gaveta. Isso aqui vai dar um deitinho das crianças. E aí, quando terminou o embarque e tudo, a gente fez todas as contas, mandamos as contas para os compradores pagar. E uns começaram, meia dúzia pagou, e o resto não pagou, e não pagava, e não pagava. E essa altura nós já tínhamos trabalhando conosco um inglês que tinha uma experiência muito grande, tinha trabalhado muitos anos numa multinacional. Ele propôs que a gente fosse viajar. Então, foi ele e eu não falava inglês, ele falava, eu para fazer as contas e ele para falar, para nós tentar cobrar tudo isso aí. E aí fomos primeiro para Nova York, que é nos Estados Unidos, que era o nosso maior comprador, e aí simplesmente disseram, vocês cobraram intempestivamente, né? Fora do tempo. Tem um tempo normal para se cobrar essas coisas. Vocês esperaram demais. Então não é obrigado, não temos mais obrigação de pagar. Naquela época, nós fomos a Londres fazer uma arbitragem, contratamos um advogado para ser nosso árbitro, lá que a gente fazia as coisas. A gente fez umas coisas assim bem malucas, sabe? E aí que eu até aprendi como é que funciona a arbitragem lá. Sabe que tu contrata o teu advogado, a outra parte contrata o advogado dele, que é credenciado dentro dessa entidade, e aí os dois advogados, de comum acordo, tem que eleger o voto de Minerva. Uhum. O terceiro advogado terceiro, que é o árbitro, né? É o árbitro, exatamente. E fomos lá e perdemos a arbitragem. Puxa, então, voltamos assim com talvez 50% cobrado, 50% não pagou. Eu não me lembro mais esse percentual, mas voltamos ainda com uma grana bem gorda, de lá, tudo chequinho em dólar e tal. Aí, mas eles não pagaram o ágio, a diferença, né? Só aquele ágio do óleo. O resto já tinha pago, todo o documento já tinha pago na hora do embarque. Aí, quando nós voltamos, eu até tive a ideia, eu disse, daí, nós temos, que eu que sabia quem é que tinha embarcado e tudo, de que coisa estranha. Nós temos aqui clientes nossos que todos, para quem ele embarcou, estão pagando o óleo. E temos clientes que ninguém pagou. Então, vai ser uma injustiça muito grande. Nós temos aqui 50% cobrado, ou 48, 52, não me lembro quanto era. Vamos dividir isso e pagar para todo mundo uma parte. Acho que é mais justo. Vamos tirar a nossa comissão e tal. E ele disse, eu acho que é uma boa ideia, mas não contamos para ninguém, né? A gente simplesmente, não conseguimos cobrar tudo, cobramos uma parte, está aqui, todo mundo... E nós arrumamos inimigos, porque todo mundo achou que essa diferença nós tínhamos embolsado. Olha. Perdemos clientes na época. O mercado é disso mesmo, né? Assim a gente foi levando. Então, essa foi uma etapa muito importante da minha vida. O Aldair, depois foi convidado para ser secretário, eu comprei a corretora dele e fiquei nesse mercado trabalhando bastante. Tem uma outra fase também que eu me lembro que foi muito importante, quando a safra no Rio Grande do Sul começou a crescer bastante, nós já produzimos muita soja, e o governo incentivou muito a criação de novas indústrias, né? A construção de novas indústrias. O Rio Grande do Sul ficou com uma capacidade muito ociosa, tinha muito mais capacidade industrial do que nós produzimos de soja. Outra ideia brilhante, Aldair, na época, vamos importar a soja da Argentina pelo regime de drawback, e nós exportamos o farelo e o óleo. E lá fomos nós a fazer isso aí, fizemos um volume enorme de drawback. Isso lá na década de 80, né? E nessa época a Argentina já tinha a sua principal negociação, a exportação de farelo e óleo, que ainda hoje, né? Não, naquela época ainda não era. Naquela época ele começou, era a época que ele exportava a soja. O grão mesmo. Aí nós importávamos a soja no Rio Grande do Sul, com navios pequenos, de 20 mil toneladas, 15 mil toneladas, esmagávamos isso em indústrias que estavam ali perto do porto, em Pelotas e em Canoas, naquela região, e exportávamos o farelo e o óleo. Aí eles, claro, viram que o negócio deles não era exportar grão, era esmagar a soja, vamos dizer assim, né? Aí eles começaram a instalar a indústria a ponto de serem hoje um grande esmagador, o maior exportador de farelo do mundo. Né? Sim.
Eram, já não são mais, esse ano não foram. E aí isso, João, permitia agregar mais valor ao produto que vocês estavam exportando. Claro, a indústria brasileira, ela ocupava a ociosidade dela, fazia resultado nessa operação, óbvio, né? Isso foi bem na época da Guerra das Malvinas, eu me lembro. Que aí a gente tinha um contato muito grande, porque nós, inclusive, afretávamos os navios. Então, tudo isso assim, a gente foi criando um conhecimento de todo esse mercado muito cedo na vida, entendeu? E aí eu me lembro quando nós estávamos almoçando lá em Porto Alegre, no nosso restaurante, quando começou a se discutir o assunto da guerra. O argentino estava lá, tinha certeza que os argentinos iam ganhar a guerra contra a Inglaterra. Nossa. Que ganhou numa noite, né? É. A ilha de volta numa noite. Numa noite, então, Mas então é isso aí, meu amigo. E aí, depois aqui, eu fiquei lá no Rio Grande do Sul muito tempo, eu cheguei em Mato Grosso, eu vim em 2003, quando o Blair assumiu o primeiro mandato dele. E comecei, o meu objetivo era criar uma maneira de que o produtor ganhasse um pouco mais. Tinha muitos descontos, né, de FETAB e outras coisas mais. Então, eu me deparei com a realidade de que se ele fosse exportar direto em nome dele, produtor, nós não pagaríamos, não era devido essas taxas, né? Eu cheguei aqui sem nada, fui lá na Famato, eu me lembro Silmar Miller, que hoje é da Band, né? Silmar Miller me disse assim, João, quando tu for a Cuiabá, procura a Famato. A Famato está para o Mato Grosso, como a Fiesp está para São Paulo e a Fierex para o Rio Grande do Sul. Aí fui lá na Famato, procurei o Zeca Dávila, e ele era muito direto. O que tu quer? Só, eu não quero nada, eu quero só um espaço aqui para trabalhar e o direito de viajar com vocês para os sindicatos para me apresentar. E ele esperou uma semana lá, ele não me respondeu, fui lá de novo. Ei, consegue isso para mim? Chamou um gerente lá deles, dá uma mesa para esse gaúcho aí que ele quer exportar soja, não sei o que ele quer fazer. E aí eu viajava para o sindicato e comecei a fazer. Aí o Rui Prado, que é lá lá de Campo Novo do Parecis, foi um dos primeiros a exportar comigo, me deu uma força danada naquela época. E aí foi me apresentando para outras pessoas, inclusive um agora que teve um acidente de avião aqui também, foi um dos primeiros exportadores comigo lá. Então, fui fazendo. Mas essa operação... eu tinha vantagem também que o Severo, que hoje é o nosso analista de mercado no Simconsult, naquela época ele estava como trader da COF. E aí ele, claro, eu tinha canal aberto com ele, eu e o Severo sempre fomos amigos, desde o tempo de Porto Alegre e tal. Eu comecei a exportar soja em nome dos produtores diretamente para a China. Isso foi uma operação legal. Lamentavelmente, ela não evoluiu porque o custo interno para tu exportar, da logística interna, um produtor exportando aí 5 mil toneladas, ou seja lá o que for, é muito maior do que de uma trading que exporta milhões de toneladas, né? Você tem uma logística muito mais barata. Então, apesar da gente ter ganhos tributários, digamos assim, a vantagem era perdida em função desse custo maior da logística. Aí eu tive que repensar minha posição e aí surgiu a ideia de criar um Simconsult, né? Porque aí eu fiz a seguinte comparação. O produtor gaúcho e o paranaense, por exemplo, para saber quanto valia a soja, ele sempre ligava para a cooperativa. O cooperativismo lá no Sul era muito forte na época. E, obviamente, que a cooperativa era dele. Ele não discutia aquele preço que a cooperativa dizia para ele que a soja valia. Para ele, aquilo era tipo assim, vamos dizer que o cara dissesse nos dias de hoje, assim, R$120. E ele achava que podia estar valendo 122, e talvez pensasse assim, bom, esses dois vai ser de lucro da cooperativa, do qual eu vou fazer parte também depois, né? Então, não havia uma discussão quanto a esse preço. E esse pessoal é que veio colonizar o Mato Grosso. Então, quando eu cheguei aqui, uma coisa que eu achava muito estranho é que o produtor ligava para trading para saber quanto valia a soja dele. Aqui tem uma coisa errada, aqui, né? Uma coisa que não está fechando muito. Eu acho que se eu vou negociar alguma coisa, eu tenho que saber quanto ela vale. Sim. E como eu sempre gostei muito de fazer aquela conta da liquidação da soja, né? Até vou fazer um parentezinho. Naquela época, a gente estava numa boa lá em Porto Alegre, ganhando dinheiro. Teve um feriado meio comprido que eu e dois amigos resolvemos pegar um avião e jogar no cassino lá em Assunção, no Paraguai. Foi a primeira vez que eu vi um computador. Olha só. Estava largando naquela época os Microsoft, aquele que não tinha nem tela.
tu tinha que ligar ele numa televisão. Uma televisão. Não tinha nenhuma app também, tudo tinha que fazer em DOS. E eu comprei o computador, cheguei no escritório, comprei uma televisão e consegui fazer o programa da liquidação da soja, que é onde eu sempre digo, ali nasceu o Simconsult. Olha só. Eu botava Chicago, botava o prêmio, o dólar, tal, fazia toda aquela conta, e aí quando o cliente chegava lá, dizia, Chicago agora está tanto, o prêmio já é esse aqui, dólar está tanto, a soja está valendo isso aqui. Né? Então, o Sim não é nada mais do que isso. Né? É uma evolução desse programinha aí, que isso deve ter sido em 89, 90. Por aí. Eu não me lembro exatamente quando. Então, isso dá... E dali para frente, eu nunca mais deixei de fazer essa conta e tal. Quando cheguei aqui, eu digo, eu vou fazer uma ferramenta que o produtor possa acompanhar isso. E aí o Severo se aposentou como trader, né? Um dia eu fui a Porto Alegre e disse, Severo, tu não quer fazer uma parceria comigo aqui? Tu entende bastante da análise do mercado, então vamos fazer uma parceria aqui, tu cuida dessa parte de fazer a análise das tendências do mercado. Aí criamos um Sim. O primeiro era o Sim Consult, esse foi que é preço e cotações, aí criamos o análise de tendências, que está até hoje na mão do Severo, ele que é o encarregado de fazer análise e divulgar, que hoje já está também com a ajuda do filho dele, que é Maurício, que é uma pessoa muito, muito bem informada hoje, né? Então, está seguindo o caminho do Severo. Então, a gente conseguiu complementar o Sim, fazer com que ele, além de precificar, também pudesse orientar o produtor se era o momento de vender, se tem possibilidade de subir, por que tem possibilidade de subir, para não ficar comendo pela mão dos outros, dizendo que não, o mercado vai cair, vai cair, vai cair, vai cair. Não é bem assim, né? E a ansiedade acaba comendo, né, toda a perspectiva que ele tem de lucro. João, só fazendo um parênteses aqui, nós já vamos entrar no posicionamento aí, discutir mais sobre o Sim Consult e as tendências, mas como a história se repetiu, né? Quando você chegou lá no Rio Grande do Sul, bateu na porta da empresa com a carta de indicação do seu tio, e aí o dono da empresa falou, dá uma mesa para esse menino aí que ele vai trabalhar. E quando você chegou no Mato Grosso, também na Famato, né? Só que não era mais menino, estava com 55 anos. Mas assim... Mas é verdade, nunca tinha pensado, mas é verdade. Mas era um recomeço aos 50 anos, né? É difícil, né? Recomeço não, mas ter a coragem de falar, vou mudar, vou sair, vou fazer outros negócios. Eu tenho um aluno que o avô dele também era produtor rural no Rio Grande do Sul, e com 55 anos, se eu não me engano, e 9 filhos, foi para o oeste da Bahia para tentar ver se ali ele conseguia fazer alguma coisa. E essa cidadezinha onde ele chegou, cavou um buraco redondo para poder montar a cabaninha no meio e nenhuma cobra entrar, chama-se Luiz Eduardo Magalhães hoje, né? Então, assim, é um recomeço. E essa história de você vir ao Mato Grosso para ajudar os produtores a entender o que é o preço do produto que eles geram, que hoje eu sempre digo isso, ainda quem coloca o preço no que a gente faz é o mercado externo, né? Na verdade, a commodity, ela é cotada na bolsa, tudo bem, mas aí você precisa saber como essa variação de preço vai ocorrer. Estou navegando aqui em mares que não são da minha área, né? Você que vai dizer isso. Mas, em primeiro lugar, por que o produtor... Você contou um pouco da história, né, da cooperativa. A cooperativa fazia esse cálculo para o produtor e quando ele veio para cá, ele não tinha esse suporte da cooperativa. Aí ele ia perguntar para o comprador quanto que estava custando a soja dele, né? A gente ainda tem isso hoje. A gente ainda tem muitos produtores que não conseguem, né, assim, de forma individual, ver o preço e a formação do mercado? Tem, com certeza, né? Com certeza. Apesar de nós ter milhares de associados, assinantes hoje do Sim Consult, não tem muitas outras ferramentas que fazem isso, né? E o número de produtores é muito grande, quer dizer, a maioria ainda vive naquele mesmo, naquela mesma visão de antigamente, ou não faz o mesmo caminho sempre, vai lá na trade, bate lá, e vai na outra, e sem ter uma argumentação, né? Eu acho que tem que ter uma argumentação, né? Tem que ter um poder de discutir uma coisa. Né? Obviamente que a empresa nunca vai pagar mais do que ela quer pagar, isso é óbvio, né? Mas assim, eu não posso me colocar numa posição, se eu vou negociar numa mesa, em que o cara do lado de lá sabe que eu não sei nada. Exatamente. Se eu sei, se ele sabe que eu sei, é diferente. A conversa já muda um pouco. Até eu tenho uma maneira de provar isso, que o Sim já está tão conhecido hoje, que eu já recebi a visita de 3 tradings grandes para saber o que era o Sim. Começa a haver um respeito, né?
Sim. Obviamente, fui muito bem recebido, expliquei tudo como é que era, né? E eles vão continuar pagando o que eles querem pelo produto, eu não mando na decisão deles. Mas, assim, a ideia é que o cara saiba por quanto ele pode brigar. Exato. O cara está pagando menos, tá bom, eu vou pagar menos, ele podia me pagar mais, devia me pagar mais, está pagando menos, mas eu sei disso. Isso já muda a figura, eu acho. Totalmente. E, João, os custos de produção hoje, né, são extremamente altos em relação ao valor de comercialização. Então, se o produtor não tiver esse know-how, essa experiência, ou uma assessoria que lhe dê as informações de forma mais precisa e exata, ele pode sair do lucro para o prejuízo na comercialização, pensando ainda num ano inteiro tudo que ele faz dentro da fazenda, né? Pode, porque tem um fator aqui que eu sempre digo assim, eu sou um cara que respeito muitas multinacionais, elas investiram no Brasil, né? Hoje tem as multinacionais e as multinacionais, né? Tem empresas brasileiras muito fortes também nesse mercado e que eu respeito, tenho um relacionamento bom com eles. Mas, assim, obviamente que eles sempre vão pagar o que eles quiserem, mas é importante o produtor saber até onde ele pode brigar. E outra coisa, as tradings sempre dizem que o mercado vai cair. Porque imagina o seguinte, se eu sou comprador de uma trading, aí tu entra no meu escritório ou me liga por telefone, e aí, como é que está o preço? Dá o preço, 120, tá. Mas o que tu acha? Tá? Vende de uma vez, vai cair. O cara não quer perder aquele lote. Porque se ele não fechar, se ele não te convencer a vender, ele sabe que tu vai sair, vai numa outra trading fazer essa coisa. E o cara pode ser melhor do que tu na conversa e vai vender a soja. Isso acontece muito com corretores também. Isso acontece muito com corretores. Então, eles sempre são bearish, que a gente diz, são negativistas. E se vai cair, prejudica muito. E se vai cair, né, João? Você está vendendo na alta, então você está bem. É isso que ele quer mostrar. Né? Venda antes de cair, né? Exato. Aí, força o cara sai vendendo. Não é que isso não aconteça também. Acontece muitas vezes, mas assim, eu acho que ele tem que ter uma possibilidade de ter uma informação que ele possa dizer assim, não, eu não sei se esse cara está tão certo assim, não. Né? Não sei, o que nós analisamos no 5, que é o trabalho lá do Severo, mas é um trabalho muito sério. A gente não trabalha no achômetro, trabalha com números, né? Com safras, e muitas vezes o mercado nos engana, porque a especulação hoje, o volume especulativo dentro do mercado de soja é tão grande que foge da regra normal, da oferta e da procura, entendeu? Ele consegue levar o mercado para um outro lado. Por exemplo, tem uma situação muito interessante. Cada vez que o dólar sobe no Brasil, o dólar fica mais caro, aumenta o preço da soja e do milho no mercado interno. Claro, porque é o valor em dólares transformado por uma taxa mais alta. O mercado já sabe tanto disso que, assim como eu desenvolvi o SIM, eles desenvolveram um algoritmo que cada vez que o dólar abre de manhã em alta aqui, o mercado especulativo em Chicago sai vendendo, porque sabe que o produtor vai vender naquele dia e vai derrubar Chicago. Olha só. Então, sabe, são coisas... Isso a gente já disse 1 milhão de vezes, e o pessoal não muda o jeito de vender. O que eu digo? Vocês nunca devem vender em reais. Vendam em dólar, quando o preço em dólar está bom. E deixa o dólar parado. Depois tu faz uma outra conta. Bom, para quando eu preciso esses reais? Eu preciso para abril do ano que vem para pagar minha conta. Bom, então eu vou ficar cuidando. Quando o dólar subir, eu vou fixar meu dólar e vou pegar uma taxa ainda mais alta do que o dólar presente e vou pegar uma taxa no dólar para abril do ano que vem, que antes disso não adianta eu receber o dinheiro que eu não tenho dívida para pagar. A dívida vai vencer lá. Então, são mecanismos assim que o cara vai fazendo que tem que fazer para melhorar a performance. Né? Se ele ficar cruzando moeda, ele está perdido, né? E acaba... Tem que raciocinar em dólares, porque não sei se é 80% ou 90% do custo do produtor de soja e de milho é em dólar, né? Fertilizante é em dólar, semente é em dólar. A maioria dos defensivos também é em dólar, a maioria é importado, muita coisa é importada. Então, tudo que o dólar sobe o custo também, né? João, e quando a gente fala da formação do preço, né? Você falou que sempre gostou de fazer esse cálculo. Para quem está ouvindo a gente e não tem a noção, muito se fala em prêmio. Há pouco eu fiquei sabendo que você pode comercializar e deixar para pagar o prêmio depois. Eu não sabia que podia fazer isso. Não sei se é isso mesmo ou não. Mas hoje, quando a gente fala da soja,
Quais são os principais pontos que compõem o preço da soja? E frete, prêmio, bolsa, como que funciona isso? Bom, vamos falar do prêmio primeiro, que é o mais importante. Chicago a gente já conhece. Chicago é a cotação da bolsa lá. O segundo item formador do preço é o prêmio. O que é o prêmio? O prêmio é o seguinte: tu tem que imaginar que o que a bolsa está dizendo que vale a soja é para uma soja que supostamente está lá na bolsa de Chicago, lá em Illinois. Tá lá. Aí, à medida que eu vou aproximando esse produto do consumo, vamos pegar como exemplo a soja que é exportada, tá, para a China, vamos pegar. Então, ele está lá em Illinois, e aí ele já começa a agregar valor nesse produto. Põe numa chata ali e já leva para New Orleans, por exemplo. Tá? Então, em New Orleans, ele já vale um pouco mais do que Chicago. Agora, eu já valorizei o produto porque eu já gastei um frete nele. Sim. Então, ali, esse diferencial é o prêmio. O prêmio não é um prêmio, que foi traduzido errado, é um basis. Né? Em inglês chama-se basis. E alguém, como ele sempre era positivo no passado, alguém disse isso é um prêmio. E traduziram um prêmio do ANEC, e é ridículo, não tem nada de prêmio. É a base. Né? Então, se lá vale $15 o bushel, 12, lá na Illinois vai valer mais. Aí eu vou botar isso dentro de um navio e levar para a China. Aí já ficou mais caro. Então, o preço cifra, o prêmio é mais alto. Aí depois eu desconto o frete para o Brasil, e esse é o prêmio da soja brasileira. Ela começa lá em Chicago, vai até New Orleans, e New Orleans vai até a China, que é o nosso principal comprador, depois volta descontando o frete nosso aqui. Esse é o prêmio que vale a soja brasileira. Como o nosso frete é menor do que o frete americano, teoricamente, nossa soja sempre deveria valer um pouco mais do que a soja americana em New Orleans. Qualidade é melhor, tem mais teor de óleo, e nós estamos mais perto. Pouquinho, mas estamos mais perto, o frete é menor. Mas nós estragamos. Nós vendemos uma safra inteira em um mês. Aí nós derrubamos o prêmio. E aí o prêmio vira negativo, porque nós somos incompetentes. Desculpa a minha franqueza, bem claro. Nós somos incompetentes na comercialização. Nós vendemos tudo no mesmo ano. Aí o ano passado nós transformamos o prêmio em negativo, porque começou a chover, não tinha lugar para guardar o produto, nós mandamos tudo para o porto, entupiu tudo, tinha 50 navios para carregar, não parava de chover, tinha uma oferta exagerada, todo mundo vencendo conta, aí começa a fazer o quê? Descontar do preço, transforma o prêmio em prêmio negativo. E depois, para mudar isso, nós temos uma chance bem grande esse ano de mudar de novo, porque a soja americana está cara, porque eles também aumentou muito a logística deles lá. Porque o Mississippi está baixo, então o frete aumentou lá, então aumenta o prêmio americano, e talvez, então, com isso, o nosso prêmio, de novo, pode sair do negativo para ir para o positivo. Mas não por um mérito nosso de entender a negociação. Pelo contrário. Mas é aí que eu digo assim, não se joguem, assim, vendendo quantidades grandes, vão vendendo muito de pianito, como a gente está lendo, muito devagarito, né? Para a gente não inflacionar o mercado. A gente tem que atender o mercado de acordo com a fome dele. Se tu botar demais, ele já reduz o preço, né? Isso está ligado a uma estratégia do produtor na hora de fazer a sua safra, né? Porque agora nós estamos plantando a safra 23, 24, mas o produtor já está negociando os insumos da próxima safra. E essa negociação, em termos de travar preço do que ele vai vender, ou o que vai ficar para realmente ele especular, porque ele não pode especular com o dinheiro dos outros, né? Então, ele tem que travar os seus custos. Até a própria negociação do produtor escalonada poderia ajudar a não trazer essa enxurrada de produto num período muito curto, né, João? Com certeza. Eu, antigamente, quando cheguei aqui no Mato Grosso, eu era um pouco contra o barter. Eu achava assim que o barter era uma forma do produtor ser assim, escravo, ficar escravizado nas trades, vamos dizer assim. Mas tem um fator, hoje eu vejo completamente diferente. Eu acho que o barter é uma maneira da gente comercializar com uma certa antecipação sem que ninguém note. Exato. Por exemplo, assim, se eu vou fazer um fertilizante lá antes de plantar, eu já troco por uma quantidade de soja. Essa quantidade de soja, mesmo que... O que acontece? A trading já vai vender, porque ela já está na mão dela. Exato. Ela sabe que vai pegar esse produto. Então, ela já freta um navio, já faz uma oferta CIF lá na China, ou seja, lá onde for. Então, esse produto não vai gerar uma inflação negativa, uma deflação do produto, do preço, lá na ocasião da colheita, entendeu?
Então, isso tudo já flui antecipadamente. Eu acho que hoje eu sou um defensor do bar, até confirmando a tua teoria aí. Vai fixando lentamente, assim, vai fazendo tuas aquisições, ali tu define o teu preço e deixa o comprador já ir vendendo isso lá na frente. Para quando entrar na colheita, nós não termos uma quantidade muito grande para vender, porque o produtor tem outro defeito muito grande, na minha opinião. Quase tudo na soja e no milho hoje é dólar. Sim. 90%, 95% é dólar. Até o combustível, se o dólar sobe, se cai. Então, praticamente tudo é dólar. E ele faz a dívida dele em reais. E aí, o que acontece? Aí ele fica louco para vender, para pagar a conta, porque o juro em reais é mais caro. Uhum. Mas isso é um modo errado de olhar, na minha opinião, entendeu? E aí ele acaba colocando todo o produto ao mesmo tempo no mercado. Mesmo tempo. E aí, desde a escola, antes da faculdade, a gente aprende que se tem muito produto ofertado, tem muita gente querendo vender, pouca querendo comprar, você tem que baixar o preço. Lei né? da oferta e da procura, um vereador lá de Birubá tentou revogar, não deu certo. Ninguém consegue revogar. Que joia, que joia. É muito bom, viu, João? Muito bom aprender e entender isso. Siga o Mundo Agro Podcast nas redes sociais: Instagram, Facebook e Twitter, @Mundo Agro Podcast. Mas vamos falar do Sim Consult, propriamente dito. A primeira pergunta, se for possível você responder, né? Sim Consult, qual a relação desse nome com o processo, ou isso é aleatório? De onde vem o nome Sim Consult? É aleatório. Quando nós estávamos fazendo o Sim, a gente começou a botar um nome nessa ferramenta, né? Porque a gente estava trabalhando, naquela época eu estava trabalhando lá dentro da Famato ainda, com o meu escritório, e eu fazia as minhas negociações lá com o nome de Centro Grãos, que é o nome que eu criei aqui no Mato Grosso quando cheguei aqui como corretora. E aí o Sim, vamos botar um nome nessa ferramenta. É um sistema de informações de mercado, né? Certo. E a abreviação é Sim. Eu digo, Sim é um nome positivo, é um nome positivo. Então, vai ser Sim. E como que funciona, propriamente dito, então? É um sistema que começou num DOS, lá numa tela de computador, numa tela de televisão que nem era fósforo, né? Começou a colocar esses itens formadores de preço. E é lógico, né? Toda essa experiência que você nos contou aqui da sua história, da experiência da exportação. Outro fator importante que eu acabei esquecendo de falar antes, o produtor ter a possibilidade de fazer exportação direta acaba fazendo com que ele não passe ou não pague muitas taxas ou fatores que podem diminuir o seu preço. Mas como é que funciona isso hoje? O Sim é uma plataforma que o produtor pode se associar, e aí ele tem, através do celular, do computador, de mensagens, de um chatbot, as informações de preços e negociação, e vocês auxiliam também na negociação entre compradores e vendedores, ou eles simplesmente têm a tela, né, o dashboard do que está acontecendo para tomar a sua decisão? Por enquanto, é só informações para ele tomar a decisão dele e fazer a negociação direta. O Sim não faz negociações. Ele é só uma plataforma de informações. Não deu produtor. Quer dizer, tem a versão do Sim, que o Sim é Sim Consult, que é o que precifica, e depois tem o Sim Análise de Tendências, que faz uma assinatura que é um pouco mais cara, em que ele diariamente, a todo momento, tem informações da tendência do mercado, onde a gente faz análise de cada relatório que sai e mostra a tendência que esse relatório vai ter sobre o mercado futuro, né? Mas nós não fizemos comercialização no Sim. Mas deixa eu te dar uma coisa em primeira mão. Eu adoro isso. Mundo Agro Podcast é o rei de trazer spoiler e informações em primeira mão. Então, primeira mão. Nós criamos o Sim Pricing. O que é o Sim Pricing? Sim Pricing é uma ferramenta para ser usada pelo comprador, porque hoje há uma dificuldade. Pega uma empresa que compra em 100 lugares diferentes, tem que ter um contato toda hora, o mercado sobe, como é que tu vai saber quanto tu tem que corrigir? Nem todo mundo sabe fazer essa conta, né? É uma confusão aí. Realmente, eu nem sei muito como é que eles conseguem administrar isso, mas a verdade é que é meio confuso isso tudo, né? Então, nós estamos fazendo um precificador para
uma trading ou para um exportador, uma cooperativa usar. É um sim, está mostrando toda hora o preço, mas de acordo com os números e com os custos operacionais daquela empresa. Então, ela vai botar o frete que ela tem, ela vai botar a despesa portuária que ela tem, ela vai botar o prêmio pelo qual ela vendeu, se ela não vendeu ainda, vai botar o prêmio daquele momento, e vai precificar em todas as filiais, em todos os lugares que aquela empresa está comprando, em tempo real, o preço da soja. Quer dizer, os demais itens formadores, ela diariamente tem que retificar ou ratificar. E Chicago e o dólar entram automático em tempo real. Quer dizer, então, uma filial, uma trade, uma cooperativa, uma exportadora grande, todas as pontas vão ficar sabendo a cada instante quanto elas podem pagar pela soja lá na ponta. Eu acho que é bem importante também no mercado. E tem uma terceira que está em elaboração ainda, né? Não está bem pronto, que é o Simlog. Nós conseguimos fazer um levantamento aqui no Mato Grosso, que em média, números que a gente conseguiu com o Siscomex, que hoje nem divulga mais os números. Lamentavelmente, aqui no Brasil, as coisas pioram em vez de melhorar, né? É verdade. Cada vez mais dados à disposição, tem cada vez menos. Bom, isso é um detalhe. Mas com dados de algumas safras atrás, a gente conseguiu levantar que 33%, exatamente um terço da nossa safra, faz uma logística errada. Então, para contar um exemplo bem prático de uma logística absurdamente errada, soja produzida em Sinop vai para Santos, e soja produzida em Paranatinga vai para Miritituba. É inconcebível isso, né? Ambos os caminhões fazem 700 quilômetros desnecessariamente. Que para tu botar uma mercadoria, uma soja, numa carroceria de um caminhão ou num vagão de trem, ela tem que estar padronizada, ou seja, uma commodity. Perdeu a identidade. Não se sabe quem produziu, quem não produziu. Então, pode se trocar facilmente. Então, nós temos um levantamento, isso não tem incidência tributária nenhuma, né? Então, nós já desenvolvemos um algoritmo, estamos agora trabalhando na finalização das telas e tal. O que vai fazer isso? Um gerente de uma logística, por exemplo, de uma empresa grande. Tem que mandar soja para Miritituba, porque às vezes não é proposital, é que o navio de lá encostou, daqui ainda não encostou, então manda tudo para Miritituba agora. Está faltando soja lá em cima, né? Então, se ele sabe, o cara que trabalha em logística sabe, que ele está fazendo uma logística errada, joga no sistema. O sistema procura, entre todos os demais, quem tem uma carga que pode ser trocada em que os dois ganham. Ninguém paga nada, ninguém paga nada para ninguém. Troca as cargas e um passa a carregar aqui para levar para um lugar mais perto e outro aqui para levar para lá. Olha aí. Reduz poluições atmosféricas, reduz o custo do frete, e até o produtor no final é beneficiado, porque se consegue reduzir o custo geral da logística, isso tudo reflete numa competitividade melhor de quem está comprando, consequentemente, isso significa pagar mais para o produtor. Sobra mais para ele, com certeza. Com certeza. Que legal, João. Mas olha, você disse uma coisa que é muito importante, né? Hoje, o sistema de vocês permite, né, que o produtor tenha as informações em tempo real. Infelizmente, no Brasil, os dados que poderiam e estão sendo gerados, eles não são alocados para que a gente possa observar, né? Eu que trabalho com sementes, é muito difícil você conseguir saber o quanto de semente foi comercializada, realmente plantada na região para determinar a taxa de utilização de sementes. Então, quem tem os dados na mão hoje, quem tem a informação, sai na frente, como você disse anteriormente. Se alguém senta na mesa para negociar e o negociador do outro lado sabe que você tem informação, ele já vai com calma, porque ele não vai poder te enganar, em primeiro lugar. Segundo lugar, é ter uma informação reunida em uma única plataforma. Porque quando a gente procura hoje, uma pessoa leiga, como eu, quero saber quanto está a soja hoje. Eu digito no Google quanto está a soja. Ele pode me dar um resultado do preço da soja em Santos, Sinop, no Paraná, e você nunca sabe qual é o preço real saindo da onde você está, né? Então, aquele preço é de que momento, né? De que momento que apareceu. Se você não olhar a data da publicação, você pode fechar um negócio de forma errada. Então, ter essas informações é importante. E também a segurança, né? Hoje eu trabalho bastante com inteligência de dados também, e aí tem duas coisas que eu gosto de dizer, que são dados consolidados, ou seja, dados que têm fonte e a gente pode confiar neles, e segundo, dados ativos.
Senão, como diz o meu amigo Manfred, vira um bando de dados e não um banco de dados, né? Então, os dados têm que estar ativos e disponíveis. E, assim, de forma simplista, é isso que vocês fazem. E quanto que isso tira de tempo do produtor para que ele possa acordar, abrir o seu celular e ter todas as informações já a partir do momento que a bolsa abriu, né, João? Também estamos muito felizes, viu? Nós estamos fechando um acordo bem interessante com a CME. Nós vamos poder já vender a nossa ferramenta, essa de precificador, com o CME em tempo real para o comprador lá. Também está sendo... Devemos assinar o contrato nos próximos dias também. Isso também dá uma certa consistência maior para o SIM, né? Está divulgando um dado da Bolsa de Chicago, com a qual tem oficialmente um vínculo contratual, enfim. Então, a gente está evoluindo bastante, está avançando bastante. Muito bom. E, João, assim, não querendo dar pitaco no negócio dos outros, mas como no Império Romano, ele ruiu porque era uma estátua de bronze com pés de barro, né? Vocês estão indo pelo lado oposto. Vocês estão fazendo a base de bronze bem sólida. Então, um passo futuro para que dentro da plataforma possa ocorrer comercialização, não precisa de muito esforço, não, eu acho, viu? Pelo menos uma visão aqui de um curioso de fora, tá? Vai, por exemplo, assim, essa plataforma do Price que a gente está botando no mercado agora essa semana, ela já vai permitir que a trading feche, por exemplo, os negócios tanto de barter quanto de balcão, que a gente chama, né? Já viu esse nome ou não? Sim, sim. Balcão é a soja que foi entregue já para trading, porque o produtor não tem armazém, né? Então, ele não pode nem fazer leilão desse produto, ele fica bem à mercê do preço que o comprador quer pagar. Então, esse produto do balcão e o produto do barter já vai poder ser fechado também na nossa plataforma dentro de pouco tempo. Não no início, no lançamento, mas já estamos trabalhando, já estamos testando. Quer dizer, então, o produtor vai estar no celular. Bom, eu entreguei 10 mil sacos lá para trading tal. Eu já vendi 2 mil. O mercado agora, aqui pelo SIM, está me mostrando que está valendo tanto, o preço me interessa. E a empresa está me dizendo que pode me pagar tanto, porque a precificação que vai aparecer ali é a precificação que a indústria ou a trading pode pagar. Aí ele aperta no botão e fixa lá mais 2 mil sacos, sem falar com ninguém, tudo de forma eletrônica, já emite o contrato, uma confirmação de venda, vamos dizer assim, que tem lá o peso de um contrato, né? Pode ser assinado digitalmente, que todo mundo usa em assinatura digital. Quer dizer, a gente está trabalhando para aperfeiçoar o sistema todo. Quanto menos burocrático e mais, digamos assim, tecnológico ele for, isso tudo significa redução de custo. E a redução de custo vai respingar lá no final ontem, um preço melhor para o produtor. Porque se eu tenho uma margem maior, eu posso pagar um pouquinho mais para não perder aquele negócio. Então, tudo que consegue reduzir preço ou melhorar o preço, no final das contas, vai para o bolso do produtor. Com certeza, com certeza. Bom, eu tenho que dizer parabéns, né? São aí 60 anos de história no mercado que resultam hoje em uma ação que ajuda o produtor a fazer um melhor negócio daquilo que ele sabe fazer bem, que é produzir, mas nem todo mundo tem a obrigação de ter o conhecimento da parte de negociação, né? E as empresas hoje não tem como cada uma das fazendas, né, seja uma holding ou uma empresa familiar, ter pessoas específicas para isso. A gente precisa de ajuda, né? Meu avô, meu pai diz ainda hoje, se você precisa fazer um negócio bem feito, procura quem saiba fazer, né? E principalmente se essa pessoa estiver bem ocupada, viu, João? Se estiver bem ocupada é porque ela faz bem feito. Se tiver com tempo livre aí, não dá. Mas que joia, viu, João? Muito... Deixa eu dar mais uma informação aí também. Eu fiz uma parceria já há algum tempo atrás com a Jovem Pan. Então, eu gravei tem um curso sobre comercialização de soja que está lá na plataforma da Jovem Pan, que inclusive agora vai ter a Black Friday, eles vão lançar com desconto especial e tal, que eu acho muito importante também, pessoal jovem que está entrando no mercado, fazer esse curso. É um curso muito barato. E eu explico tudo isso que eu te expliquei ali também sobre como forma o prêmio, para que como a gente chama lá no Rio Grande do Sul, essa piazada nova que está entrando, tenha uma base do que é, como é que funciona Chicago, por que é assim, o que é um prêmio.
Como é que faz a conta? Por que é assim? Quer dizer, eu acho que quanto mais tu souber de tudo isso, melhor tu pode comercializar, entendeu? Então, talvez não seja o curso uma coisa interessante para um produtor já de uma certa idade. Não vou agora lá querer aprender aquilo lá. Mas para a turma nova que está entrando, é muito importante. Porque depois, quando sentar para negociar com alguém, sempre que o outro lado saiba que tu entende do que tu está falando, o papo é outro. Conversa muda, com certeza, com certeza. E olha, quem quiser conhecer o SimConsult, o site é bem simples, é SimConsult, né? Sistema de Informação de Mercado, esse é o símbolo do Sim, simconsult.com.br. Também tem o Instagram deles, que é @_simconsult, e tem muita coisa. O João está aqui, né? Dá para ver a destreza dele em falar, ele vai muito bem na frente das câmeras, né, João? Quem trabalha com exportação aí, quem já foi fazer uma arbitragem lá, buscando lá na Inglaterra, né, tem que estar realmente aí bem atento a como se comunicar, e o Instagram deles tem bastante informação, e tenha certeza que se quiser conversar com o João, manda um direct lá no Instagram deles, que o João vai ter o prazer aí de responder, assim como ele respondeu as perguntas para mim aqui. João, parabéns pelo trabalho. O Mundo Agro Podcast fica aberto para quando você tiver novidades como essas que você acabou de dizer, né, do SimPrice, depois o Log. E vamos fazer o seguinte, vamos fazer um combinado. Depois que essas duas ferramentas forem lançadas, nós estamos conversando aqui hoje, gravando no dia 7 de novembro de 2023. Eu não sei quando você que está ouvindo está nos escutando, porque o podcast tem cauda longa, mas você volta aqui, João, e vamos falar como é que foi o lançamento disso e como é que está o funcionamento dessas duas novas plataformas, e quem sabe você traz a terceira aí de negociação dentro do próprio sistema, né, João? Muito obrigado, viu? Ok, foi um prazer. Joia. Pessoal, e vocês que ficaram com a gente até agora, saiba que o Mundo Agro Podcast está em todas as plataformas de podcast e também aqui no YouTube. Se você não se inscreveu ainda, clica no sininho aí, se inscreva no YouTube do Mundo Agro Podcast e compartilhe, né? Quando a gente leva essa informação para mais pessoas, o agro fica mais forte, e quando a gente consegue ter a informação na mesa, como o João disse, você é mais respeitado na hora de negociar. Então, siga, acompanhe o Mundo Agro Podcast. Nós estamos aqui, né, no mês de novembro, dezembro, aqui comemorando os 4 anos do Mundo Agro Podcast no ar, e isso só ocorre por causa de você, que está aí nos ouvindo e nos assistindo, e pessoas como o João, que são os nossos grandes atores, nossos grandes convidados, que vêm aqui para fazer desse podcast uma grande plataforma de comunicação. Então, como você sabe, na semana que vem a gente se encontra em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. João, um forte abraço, uma boa semana para você, e continue ajudando o nosso querido produtor brasileiro a se dar cada vez melhor na negociação do nosso Esse é o nosso grande objetivo. negócio. Esse é o Muito nosso obrigado. objetivo. Forte abraço, João. Tudo de bom. Um abraço. Você acabou de ouvir o Mundo Agro Podcast, o podcast semanal sobre o agro disponível na sua plataforma de áudio preferida e agora também no YouTube. Siga o podcast no Spotify ou na Amazon, assine no Apple Podcasts, se inscreva no Castbox e favorite na Deezer. Assim você receberá uma notificação a cada novo episódio publicado. Eu sou o professor Rogério Coimbra e encontro você na semana que vem em mais um episódio do Mundo Agro Podcast. Você ouviu o Mundo Agro Podcast. Informações, novidades e muito mais. Mundo Agro Podcast, para ouvir onde estiver.